Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Visual. Meu nome é Matheus e é uma satisfação estar aqui completando 20 dias de leitura do Novo Testamento. E hoje leremos os capítulos 16, 17 e 18. Deixo o meu convite também para você, caso deseje nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Os links estarão aqui embaixo na descrição. E eu tenho postado sempre conteúdo útil lá, certo? Então, vamos iniciar a leitura e nós veremos mais parábolas, né, ensinos, curas, né? Inclusive essa imagem aqui atrás, né, meio que Jesus de fundo, é ele observando uma das parábolas que será lida aqui no capítulo 18 do fariseu e do cobrador de impostos, né? Não dá para ver a imagem inteira, mas é como se Jesus estivesse observando a atitude dos dois e contando essa parábola, né, que nós vamos ver aqui no capítulo 18. Bom, vamos iniciar então pelo capítulo 16, a parábola do administrador astuto. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão, perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quando você me. E quanto você me. Perdão, versículo 7. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: Tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia, e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro ouviam isso e zombavam de Jesus. Então ele disse: Vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia da sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus disse: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim.
Mande Lázaro aqui para que eu molhe a ponta do dedo. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los de que não terminem, para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas, capítulo 17. Jesus disse a seus discípulos: Sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um destes pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mas mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: Faça nossa fé crescer. O Senhor respondeu: Se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Quando o servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: Venha logo para a mesa comer conosco. Não, ele diz, prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: Vejam, vejam, lá está. Ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então o fogo e enxofre ardente caiu do céu e destruíram a todos.
Sim, tudo será como sempre foi até o dia que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O último capítulo de hoje, o capítulo 18, a parábola da viúva persistente. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: Aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, um homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus? Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse:
deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do meu reino, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam o que ele falava. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Amém? Chegamos então ao fim do capítulo 18. Aqui temos muitos ensinamentos, né? Inclusive, né, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, né? Uma frase bem conhecida, né? Quem se humilhar será exaltado, né? E quem se exaltar será humilhado. Então são pontos aí de reflexão nessa leitura que nós tivemos, né? A postura que nós temos que ter enquanto estamos aqui neste mundo, em relação às pessoas, em relação ao reino de Deus, em relação ao nosso comportamento na igreja, né? Enfim, há diversos pontos de atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e eu aguardo vocês no próximo dia, lendo ainda em Lucas 19, 20 e 21. Forte abraço a todos.